O partido da Tabata Amaral contribuiu para a expansão do Comando Vermelho. É exatamente isso. Após uma decisão do STF, na ADPF 635, para vocês que não sabem, ADPF é a ação de descumprimento de preceito fundamental ou mecanismo judicial utilizado por partidos completamente estúpidos como PSOL, PSD, Rede e outros anicos para judicializar qualquer assunto e garantir que o STF legisle no que não é da sua competência. Pois bem, o novo relatório do Conselho Nacional de Justiça demonstrou a expansão do Comando Vermelho nas favelas do Rio de Janeiro. Isso aconteceu diretamente depois de o STF aceitar a ADPF 635, que foi movida em 2019 pelo PSB de bola, o partido da Tabata Amaral. Em resumo, a ADPF ela reduz as possibilidades de operação policial dentro das favelas e gera uma conta muito óbvia. Se a polícia não pode atuar dentro das favelas contra o crime organizado, contra o tráfico de drogas, naturalmente essa gente vai se esparramar por toda a região, controlando ainda mais as comunidades, controlando ainda mais a vida das pessoas e expandindo sua área de atuação. Foi exatamente isso que aconteceu. E quem mais ajudou nessa ação? Redes da Maré, Maré Vive e o tal do Instituto Marielle Franco. E o engraçado é que tem muita coisa da Maré, mesma favela, que o Flávio Dino e a Aniele Franco entram e saem sem qualquer dificuldade, e é uma das favelas onde o Comando Vermelho se expandiu. O pedido dos esquerdistas que foi utilizado, olha que absurdo, não utilização de helicópteros como plataformas de tiro. Ou seja, o cara vai ter que entrar de bicicleta para atirar no traficante. Mais exigências para a expedição de mandados de busca e apreensão, além daquelas já absurdas que constam na legislação penal. E parâmetros de redução da letalidade para policiais. Eles não estão preocupados com os traficantes armados com fuzil para derrubar helicóptero. Não, quer reduzir as armas do policial. Então o policial vai ter que chegar lá de 38, o cara tá armado com fuzil, o policial tá de bicicleta, o cara tá escondido lá em cima do morro e simplesmente o que acontece? A polícia parou de entrar na favela por conta do pedido do PSB. E naturalmente isso gerou todo o caos no Rio de Janeiro. O relatório, inclusive sobre a expansão do Comando Vermelho, foi enviado ao STF, como se adiantasse alguma coisa. E segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, após a implementação da DPF 635, que impôs restrições à atuação policial, houve aumento significativo de confrontos territoriais, ou seja, os grupos de traficantes estão se confrontando, talvez eles se matem e façam essa gentileza para a população, mas a polícia não pode mais conter os traficantes. E uma outra curiosidade sobre o Comando Vermelho, a dama do tráfico, sabe aquela que foi visitar diversas figuras do governo Lula? Ela é esposa do líder do Comando Vermelho, foi recebida várias vezes no Ministério da Justiça, gerido pelo Flávio Dino, hoje ministro do STF, e pelo Ministério dos Direitos Humanos, o Silvio Almeida, aquele que não aparece em assuntos relevantes, mas só para defender esquerdista. É verdade, faz tempo que o cara não aparece, né? Os Yanomamis não estão mais morrendo. E o fugitivo de Mossoró também eram do Comando Vermelho. Fugiram no carnaval e somente quando a Força Nacional deixou as buscas, eles foram capturados. Interessante, né? E olha só que interessante. Ficaram tão preocupados na treta do Elon Musk com o Alexandre de Moraes que rodaram uma pesquisa para ver do lado de quem a população tava. E olha que interessante, olha que curioso. O povo ficou ao lado do Elon Musk. A pesquisa mostra que as redes sociais ficaram ao lado de Musk. Isso não aconteceu apenas no Twitter não, tá? Em outras as redes também, afinal de contas as pessoas não querem ser controladas pelo governo. No Twitter, 68% das menções estavam ao lado de Musk e só 32% ao lado do Xandão. Nas outras redes, o STF estava um pouco, mas não tão mais forte. 63% Musk, 37% STF. A verdade é que o cidadão comum está cansado de ser estrangulado pelo governo. E o STF ameaçou prender funcionários do Twitter. Eu já comentei ontem sobre o assunto, o link fica aqui no vídeo. Mas o Musk foi cirúrgico. Ele afirmou que várias ordens judiciais são ilegais e em desacordo com a Constituição brasileira e o próprio Marco Civil da internet. Critica o sigilo das denúncias, fazendo com que a pessoa não consiga se defender, ou seja, a denúncia sigilosa, ela simplesmente tem a conta tombada. E disse que o Twitter já entrou com vários recursos na justiça, mas não recebeu respostas. Ou seja, o judiciário brasileiro é inerte em responder às demandas do Twitter. E as ações arbitrárias ferem o devido processo legal, o que é um tanto quanto óbvio. Mas, mesmo assim, ONGs não concordaram, e sempre as ONGs, né, que também não me permitem investigar aqui em São Paulo as ONGs da Cracolândia. E elas resolveram processar o Elon Musk pedindo R$1 bilhão em indenização após o ataque de Musk ao STF. As ONGs são Educafro, cara, essa merda tá em tudo, né? E IFC, essa eu não conhecia. Pede
1 bilhão em indenização por danos morais coletivos. Mas eu penso, o cara emite a opinião dele contra o STF. Que coletividade fica ofendida? Só se for um coletivo de vagabundos ligados ao PSOL. Porque ninguém minimamente decente vai ficar ofendido por alguém emanar a opinião dela. No máximo, o Alexandre de Moraes ficou chateado. Mas na própria jurisprudência da corte é um mero dissabor cotidiano. Não gera necessidade de indenização nos termos da legislação civil. Só que aí eles pedem isso porque eles não podem ver um bilionário e já querem socializar o dinheiro dele. E vão lá tentar tomar R$1 bilhão do Elon Musk. Num ambiente jurídico minimamente decente, eu teria certeza que essa ação seria improcedente e eles ainda não seriam condenados a pagar honorários sucumbenciais para advogado do Elon Musk. O que vão concordar daria 10% do valor, seria uma bela bagatela ali. Eu ficaria muito feliz de ser esse advogado. Mas a gente está no Brasil e vão concordar. Dentro do ambiente jurídico do Brasil, eu não duvido nada ainda que venha uma paulada condenando o Elon Musk em R$1 bilhão para essas ONGs estúpidas e completamente inúteis e desconhecidas. E a indenização iria em um fundo destinado à reconstituição dos bens dos lesados. Pessoas foram lesadas e que bens seriam reparados. Eles iriam partilhar entre aqueles vagabundos do Levante com Maduro e mais uma galera desse padrão. Aí os esquerdistas iam ficar ricos e gastar tudo em maconha, ia ser incrível. E as ONGs pedem ainda a inversão do ônus da prova e o bloqueio cautelar do capital social declarado da empresa no Brasil do valor de R$509 milhões. Ou seja, eles queriam bloquear todo o capital da empresa. Aí vem o Lula, o maior vagabundo da história, o cara que nunca trabalhou, eu não duvido nada se ele não cortou o dedinho para se aposentar. E aí ele simplesmente disse que o Musk nunca produziu um pé de capim. O Elon Musk, que é dono da Tesla, que é dono da Starlink, que oferece internet para as crianças lá no meio da Amazônia, ele nunca produziu nada. O Lula, o vagabundo contumaz, produziu. Dá uma olhada no vídeo. O crescimento do extremismo de extrema-direita que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouse falar mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. E vamos ser sinceros, o Elon Musk pode nunca ter plantado um pé de capim, apesar de ter plantado a maior empresa de carros elétricos do mundo. Mas ele forneceu internet para 40 mil crianças em áreas afastadas e internet para postos de saúde em terras Yanomamis, algo que o PT não conseguiu fazer em 20 anos. E vamos para a Argentina, olha que interessante. A justiça argentina bloqueou bens do ex-presidente esquerdista Alberto Fernandes, amigo do Lula. E mais 32 pessoas tiveram bens bloqueados. Mas aí a esquerda cala a boca aqui no Brasil, né? O Lula não fala um A, a galera do PSOL faz vista grossas, enfim. É igual com o filho do Lula que espanca a mulher. O Fernandes e outras 32 pessoas são alvos do chamado escândalo dos seguros. Desvios de recursos por meio de contratação irregular de seguros para servidores públicos. Algo muito parecido com a Previdência Social aqui no Brasil. Em 2021, o presidente obrigou o governo a assinar contratos com uma empresa vinculada ao marido da secretária particular do Alberto Fernandes. Isso mesmo, o marido da secretária particular do presidente. Que mais serviço essa secretária poderia fazer para o presidente? O engraçado é que, como a esquerda, é sempre corrupção. Não importa o lugar, não importa o país. Podem ser nos hermanos aqui no Brasil ou na Venezuela. É sempre uma porcaria te roubando. Resumo. O governo Milei investiga corruptos, quer privatizar presídios e usa o exército contra o tráfico. O governo Lula, todos os presos da Lava Jato foram soltos e as condenações anuladas. Isso é esquerda. E olha que interessante, antes da última pauta, o pessoal aqui reclamou que eu tava falando muito rápido no vídeo. Então eu pergunto pra vocês, eu tava falando muito rápido, de maneira inadequada e tornando o vídeo chato? Se sim, você comenta aqui embaixo e eu vou tentar fazer isso aqui de maneira mais pausada. É que às vezes eu começo a me incomodar com a pauta, fico irritado e falo rápido. É um problema meu, mas enfim, eu peço desculpas se estiver incomodando. Vamos lá. E o governo Lula atrasa o pagamento do programa de transporte escolar. O Ministério da Educação, do Camilo Santana, atrasou repasses no transporte escolar em todo o país, ou seja, ele está iniciando um calote. Ao todo, os municípios deixaram de receber 174 milhões de reais. 40% dos municípios afetados são da região norte e nordeste, justamente onde mais votam no PT. E a maior parte dos estudantes está em áreas rurais e dependem dessa verba para ir para a escola. Ou seja, não basta o governo Lula atrapalhar a alimentação, atrapalhar a economia, roubar os brasileiros, criar mais impostos, ele ainda prejudica a educação das crianças, não permitindo que elas possam ir estudar. E é exatamente isso, afinal de contas, as pessoas que não estudam ficam burras e votam no PT. É uma conta um tanto quanto simples. E aí o mais interessante, são 174 milhões de reais que não foram repassados para os municípios.
Só que o governo Lula aumentou a arrecadação nessa revisão fiscal que eles vão fazendo, tornando os estados ainda mais deficitários em relação ao governo federal. E a Uni, para variar, tá calada, como se nada tivesse acontecendo, porque talvez os repasses da Uni estejam em dia, então não é interessante para ela reclamar do governo Lula. O Nicolas Ferreira, como presidente da Comissão de Educação, protocolou um requerimento de informações para entender o motivo do atraso. E, naturalmente, os deputados de esquerda ficaram muito chateados, ofendidos e resolveram reclamar do Nicolas Ferreira porque ele estava fazendo aquilo que ele é pago para fazer, que é fiscalizar o governo Lula. Mas sempre que alguém fiscaliza o PT, estranhamente eles arrancam o cabelo, rasgam a saia, se jogam no chão e ficam todos revoltadinhos. É um pouco do que é a esquerda aqui na Câmara de São Paulo, só que em nível federal. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.